Internacional Arte da Bibliografia, coordenado pelo Dr. André Araújo, Dr. Gustavo Saldanha, doutora Júlia Cripa, e esse ano, na sua 8ª edição, está sendo sediado pela UFSCar. O evento ele está sendo transmitido pelo canal do Departamento de Ciência da Informação no YouTube, por esta empresa, né, e ao longo dessa sessão será enviado um link junto ao chat deste canal para o preenchimento da lista de presença. Também será colocado no chat o link para a atividade sequencial neste mesmo canal. As perguntas e os comentários poderão ser escritos no chat e serão transmitidos aos apresentadores ao final de cada discussão. Nós queremos, nesse momento, agradecer mais uma vez nossos conferencistas, palestrantes, e em especial as apresentadoras de trabalho que estão viabilizando a realização tão especial desta edição da Arte da Bibliografia, e agradecemos também todos e todas que estão inscritos e participando do evento. Nesta sessão, cada participante terá em média 20 minutos para sua apresentação e as discussões sobre todas as apresentações serão feitas ao final. Então, nós vamos dar início agora, vou chamar já aqui para entrar na sala conosco a Lucileide Andrade de Lima do Nascimento, que irá fazer a apresentação do trabalho, que foi produzido em colaboração com Eugênia Magna Broseguini Case e Marie-Hélène Frasson, que se intitulado A Categoria Pobreza na Bibliografia da Ciência da Informação. Eu agradeço muito, Lucileide, pela sua presença, por ter submetido o trabalho, e vou fazer, então, após a sua apresentação, a apresentação das demais de modo sequencial. Lembrando, então, que nós deixaremos o espaço para discussão de todas as falas somente ao final. Bem, muito obrigada, mais uma vez, por estarem aqui conosco, participando da nossa 8ª Arte da Bibliografia. Lucileide, a palavra é sua. Ok, obrigada, Luciana. Meus agradecimentos, boa tarde a todos. Meus agradecimentos especiais à organização do evento, por essa possibilidade, por essa condição de estarmos aqui hoje discutindo um tema tão poderoso, tão grandioso, né? Temáticas tão essenciais à nossa realidade no momento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque o nosso tempo é bem curtinho, né? Eu gostaria apenas, professora, e eu acho que ficou errado aqui no compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Ai. Eu acho que já chegou. Professora Luciana, pode me confirmar, por gentileza? Sim, Lucileide, já está aqui, tá? Obrigada. Então, meus agradecimentos especiais aos colegas, à organização do evento, a todos que têm sido resistência nesse momento tão difícil que estamos vivendo, e essa temática hoje, mais do que nunca, ela é singular, ela é essencial, né? Nós sabemos que a categoria pobreza, hoje, ela compõe as chamadas indeterminações ou determinações, né, do capitalismo. E essa possibilidade... Oi? Só um minuto, viu, Lucileide? Fazendo a microfonia. Ok. Eu acho que você pode continuar, tá bem? Posso continuar? Pode. Tá. Obrigada. Então, sem mais atraso, meus agradecimentos especiais a todos vocês, e esse trabalho, essa pesquisa está sendo produzida, né, a muitas mãos, e o que nós vamos relatar e apresentar agora, nesse curto momento, são resultados parciais, né, que estão da atividade que ainda está em caminho, né, até o fechamento do artigo, o fechamento dessa caminhada ao longo do evento. Então, a categoria pobreza, ela já está na minha prática docente, ela já está inserida nas minhas atividades de pesquisa, junto a um projeto de pesquisa que se chama Usos Sociais da Informação e Suas Determinações Tecnológicas. E ela já faz parte da minha caminhada, como também das colegas, né, que nós compartilhamos aqui em coautoria, a Eugênia e também a mestranda Marie-Hélène, né?
E nós buscamos, então, trabalhar, analisar essa categoria, olhando, né, para o campo, o ambiente, o âmbito da ciência da informação, e não só reconhecendo a ciência da informação em si, mas reconhecendo essas manifestações a partir de um espaço que é plural, que é a base de dados em ciência da informação BRAPS, né? E, de fato, o que nós buscamos foi observar como essa categoria, a categoria pobreza, ela é percebida no âmbito da ciência da informação. E aí começar a tecer um conjunto de possibilidades de reconhecimento dessas manifestações e de compreensão, né, de como, na atividade cotidiana, o nosso pesquisador e o profissional da informação, de modo geral, ele olha para essa categoria ou para essa temática. Se ele a percebe, inclusive, como uma categoria, né, no âmbito da nossa formação social e no âmbito da atividade de pesquisa. Então, nós sabemos que nós iniciamos aqui esse estudo reconhecendo a pobreza enquanto uma categoria teórica, né? Então, se nós olharmos para a literatura científica de modo global, nós vamos perceber que ela apresenta, né, uma vasta produção e apresenta múltiplos enfoques, né? É um fenômeno, de fato, analisado e hoje é reconhecido de forma muito multifacetada, né? E, claro, sempre compreendendo e pensando, né, que ele é um fenômeno que diretamente se reconhece como fato, mas é fenômeno também que se reconhece como representação, né? E, sendo representação, ele compõe, ele é apresentado, né, como reelaboração, mas é uma reelaboração que não é o outro, mas que se coloca e que expressa, em certa medida, atributos do outro, mas também do sujeito que produz essa representação. Nessa medida, se observa, então, as divergências, discussões controversas, representações diversas sobre, né, essas conceituações, o que é de fato a pobreza, as suas causas, né, sobre o que a partir de que se determina, e os critérios com os quais se define quem é o sujeito e quem está sob essa condição, né, quem é o pobre. Então, de pronto, entendemos que, a partir dessa ótica, né, que nós assumimos, a pobreza, nós sabemos, ela não é a mesma sempre, historicamente ela vem se modificando, tem as condições e os seus condicionantes, dependendo do contexto, e de concreto, nós entendemos, né, que as causas são produzidas, né, elas não são naturais, mas forjadas nas trilhas históricas, políticas e relacionais, né? Os enfoques são múltiplos, seja por juízo de valor, seja por um enfoque de uma pobreza absoluta ou relativa, biológica, tratando de necessidades básicas, biocentrada, né, ou centrada em outras perspectivas ampliadas. Fato é que nós temos a pobreza real, instanciada, de fato, né, na historicidade. Então, nós podemos trabalhar essas configurações, mas também nós temos aquela pobreza representada, né, e daquilo que se discute sobre a pobreza, né? No Brasil, a gente sabe que os cortes conceituais geralmente vêm ocorrendo de forma muito arbitrária, né? Então, nesse sentido, nós tecemos brevemente essas primeiras considerações e informamos que a nossa pesquisa, né, em andamento está sendo trabalhada a partir de uma pesquisa bibliográfica sistemática, concordando já com a palavra, né, do primeiro palestrista de hoje pela manhã. Realmente a pesquisa bibliográfica é perigosa, né? Se nós não reconhecemos as condições de fala, os focos de resistência, né? Mas nós assumimos já de pronto esse reconhecimento e nós queremos, né, no esteio dessa discussão, realmente observar com maior proximidade como a categoria pobreza é percebida, né? Então, a primeiro momento, o que nós vamos apresentar aqui
com de uma forma muito inicial ainda, de uns dados mais quantitativos dessa análise da manifestação da categoria em artigos, né, e nessa publicação, nas publicações periódicas indexadas na Abrapse. Então, nós observamos, né, a Abrapse na sua longitude, e na primeira busca, na primeira varredura que nós realizamos, nós revocamos o termo. Então, essa tabela que nós apresentamos, ela expõe o termo. Nós revocamos o termo pobreza em 48 publicações, que depois foram lapidadas, garimpadas, né? E nós chegamos a uma amostra válida de 39, e é sobre ela que nos debruçamos e estamos em processo de análise. Então, vejam que, basicamente, nós podemos começar a visualizar uma discussão explícita, efetivamente, tratando, né, da discussão de pobreza na perspectiva que nós objetamos, a partir da década de 90, que nas manifestações da literatura de 72, né, até 1997, nós não obtivemos resultados com essa palavra, né? E aí, quando nós olhamos para esses 39 artigos válidos, a grande maioria deles apresentou a palavra pobreza apenas no resumo, né? E em apenas um artigo, nós tivemos a junção da palavra pobreza no resumo, nas palavras-chave e no título. Né? Então, esse é um artigo que, inclusive, traz uma chamada importante, interessante, tratando de uma convocação por uma biblioteconomia da pobreza. Né? Então, bastante enunciativo, bastante importante. De forma ligeira também, quando nós observamos essa manifestação do termo, nos resumos, nós passamos por uma avaliação, uma rápida observação dessa manifestação em termos dessa expressão em grupos, em contextos, em pessoas, né? Então, tratando dos grupos, basicamente, nós temos a pobreza vinculada à comunidade sem terra, a mulheres com câncer, portadoras de câncer, a grupos de baixa renda, a mulheres que se vinculam ao Bolsa Família, a populações vulneráveis e ao próprio programa Bolsa Família. Nos contextos, quando nós olhamos para essa manifestação, nós identificamos pequenas propriedades agrícolas sendo analisadas, países fora do Brasil, né? Outros países além do Brasil, como Moçambique, Haiti, sendo observados. Nós identificamos comunidades quilombolas sendo analisadas, regiões do interior e do sertão, comunidades de entornos hidrelétricos. Nós temos, então, um grupo, contextos sempre nessa situação de risco, de vulnerabilidade, de precariedade sendo levantados. Como também observamos a indicação de instituições e pessoas, né? Biblioteca Parque de Manguinhos, Rio de Janeiro, personalidades como o repórter da pobreza no Rio de Janeiro, conhecido como João do Rio, sendo analisado. Vinculado também a esses termos, né, nós teríamos aqui no campo os pragmatismos da análise, tratando, né, de convocações relacionadas a esforços de erradicação, redução, superação da pobreza. Nós temos vinculações terminológicas também à categoria pobreza, ligadas à exclusão, à AIDS, à cultura, à desigualdade social, à violência. Né? E, nesse sentido, há muitas formas de se referir à pobreza, né? Tratando de situação de pobreza, fenômenos da pobreza, nichos de pobreza, pobreza extrema, extrema pobreza, né? E de muitos aspectos levantados
relacionados à própria discussão da categoria pobreza em si mesma, né? Tratando dos efeitos, da busca de alívio, dos índices, da naturalização, dos níveis, da gestão, das situações, dos ciclos, né? Das doenças relacionadas. Então, somente nessa primeira depuração, os próprios sujeitos, quando observados, os artigos olham para os sujeitos que são marcados pela pobreza, os sujeitos que vivem na pobreza. Então, nós temos aí um conjunto muito rico, né, de vinculações e de manifestações, né? E uma das vinculações mais salientes, de fato, são aquelas tratadas conclamando para se pensar no campo, no espaço da academia, convocando os profissionais para discutir uma biblioteconomia da pobreza. Basicamente, no espectro analisado, nós identificamos um conjunto de publicações, né, periódicas que deram cobertura a essas temáticas, a esses artigos, e destacou-se aqui a revista Inclusão Social e também a revista Reces, com o maior índice de publicações, com a maior taxa, já nessa fase, nesse segundo montante. Bom, no desfecho, nós entendemos, né, quando nós olhamos também para estes autores, nós observamos que a grande maioria são de autoras, né, 63%, e aí, nas conclusões finais, já no fechamento, nós fazemos aqui agora alguns pequenos alinhamentos, e espero estar não me delongando. Ao início, né, da pesquisa, então, nós nos perguntamos sobre essas percepções e manifestações da categoria pobreza no âmbito da CI, e quando da narrativa nós buscamos observar a historicidade do campo, as referencialidades, né, já existentes, para conduzir o olhar e junto a essa literatura, né? E a análise apontou que a manifestação do termo pobreza, né, ela reflete um pouco esses movimentos históricos já levantados por alguns autores, como a Cardoso, o professor Araújo e a professora Martelê, tratando, né, dessa discussão da manifestação do social no âmbito da ciência da informação, né, da discussão do social e da categoria informação social, né? E o que nós reconhecemos nos artigos refletem, né, um pouco a própria produção dentro do campo, né, que nas décadas de 70 e 80 a discussão não apresentou produção relevante, né, e que essa discussão do social ela só emerge no final, né, da década de 90. Esses dados, quando cotejados com pesquisa que eu também identifiquei, tratando da análise da produção, das primeiras produções, das 215 primeiras produções feitas, né, pelo primeiro mestrado em ciência da informação, uma análise realizada pela professora Leila Bufrem, ela apontou que a primeira avenida produzida, né, no primeiro quartel de tempo pelo programa, de fato, a questão do social ainda não havia sido tangenciada, mas que somente na segunda, o que ela chama, né, na segunda avenida de cunho mais social, é que nós podemos ver como o cunho mais social ele começa a entrar e existir nas discussões dentro da ciência da informação e por influência direta, segundo a professora Leila Bufrem, da área social já existente na UFRJ. E essa segunda avenida é justamente aquele segundo quartel de tempo em que o IBICT se compartilha, né, divide a gestão do programa com a UFRJ. Então, a nossa pesquisa trouxe alguns sinalizadores que ainda se mantêm, né, que já foram confirmados, né, do ponto de vista dessa historicidade já marcada pelos demais autores. Então, a gente entende, né, que a pesquisa caminha
está na rota certa, né? E, de antemão, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Apresentamos aí essas principais referências, né, que, do ponto de vista geral, discutem a pobreza no Brasil. É uma referência da professora Cardoso, né, um dos primeiros textos seminais do campo tratando dessa reconvocação ou dessa necessidade, né, de sistematização do campo da informação social no Brasil, e principalmente no âmbito da ciência da informação. Eu agradeço a atenção e a oportunidade de compartilhar em curto espaço de tempo e dentro dessas limitações dessa apresentação, a todos vocês. Um bom evento para todos nós. Muito obrigada, Lucileide, foi excelente, né? Você nos convoca aqui, né? Você nos reconvoca para trazermos essa discussão no âmbito conceitual, no âmbito da revisão bibliográfica, né? Vamos fazer uma discussão mais apropriada disso ao final, mas eu quero lhe agradecer, principalmente pela pertinência do seu tema para esse nosso fórum, para essa nossa edição. Muito obrigada, viu? Eu vou passar a palavra agora já na sequência para a Marisa Cubas Lozano, que vai nos apresentar o trabalho intitulado A Produção Científica sobre Justiça Social, uma análise bibliométrica. É isso, né, Marisa? Você vai compartilhar slides também? Vou. Bom, enquanto eu estou compartilhando aqui a minha tela, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma moça branca, tenho os cabelos e os olhos castanhos, meu cabelo está preso num coquinho no verão, né? E eu estou usando um vestido de alcinha preta e o fundo é uma parede branca com uma âncora azul. Me apresentei mais rápido que eu consegui compartilhar a tela, mas deu certo. Acho que vocês já estão vendo, né, minha tela? Sim. Então, como a professora Luciana apresentou, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a produção científica sobre justiça social na base de dados Cielo. Então, assim, trazendo uma contextualização na introdução, eu acho que o microfone de alguém que está aberto, que está vazando. Marisa, nós estamos com um pequeno problema na transmissão do áudio no YouTube. A gente está aqui tentando ajustar, então o pessoal do YouTube não está conseguindo nos ouvir. Qual é a vantagem? Que essa sessão está sendo gravada e depois nós vamos subir essa sessão no YouTube. Né? A gente está com 2 sessões acontecendo simultâneas na mesma conta e a gente está partindo do pressuposto que é isso. Entendi. O Renan está ali nos bastidores tentando resolver, tá bom? Sem problemas. Mas pode continuar e a gente vai ajustando conforme a necessidade aqui, os sons e tudo mais. Tá certo, professora, obrigada. Desculpa pela interrupção. Bom, fazendo uma introdução, então, eu vou fazer uma análise bibliométrica, que ela faz parte aí desses processos de bibliografia. Então, eu escolhi o tema, que é o tema do evento, que é Justiça Social, para falar um pouco sobre isso, e a base de dados escolhida para fazer, então, foi o Cielo. Fazendo, então, essa contextualização temática, então, de acordo com o Fonseca, as análises bibliométricas, elas são a aplicação da estatística na bibliografia, né? Ele até denomina elas como microbibliografias. Já falando um pouquinho de justiça social, eu trouxe 3 breves conceituações, definições, uma apresentada por Hayek, no artigo de Azevedo, né, que ela é uma miragem, uma meta inatingível. A visão de Bourdieu, também, que eu vi no artigo de Azevedo, de que é uma civilização da igualdade republicana de direito, dos direitos à educação, à saúde, à cultura, à pesquisa, à arte e, sobretudo, ao trabalho, e a visão de Connell, né, de que a justiça social é uma reivindicação de reparação da desigualdade. Então, trazendo essas 2 conceituações, vou partir já para explicar um pouquinho como foi o método. Então, eu fiz a busca, a partir da expressão de busca justiça social, entre aspas, fiz a busca na base de dados Cielos, e para analisar os resultados dessa busca, eu usei as ferramentas, o gestor de referência Zotero,
para fazer a sistematização ali dos artigos, verificar se existiam duplicatas e padronizar alguns dados, e o software Vozvir para fazer elaborar as redes, né, tanto de palavras quanto de autores. Os primeiros resultados que eu trouxe desse resultado da busca da Cielo foi que, então, a gente teve um aumento de publicações sobre justiça social ali na Cielo a partir da segunda década do século XXI, né? Ele tem apenas um artigo na década de 70. Nos anos 90, aparecem novamente alguns artigos, muito focados em justiça social relacionado à área da saúde, e a partir dos anos 2000, começa um pouco dessa relação da justiça social com outros campos multidisciplinares, né? Então, fica um pouco mais multi-interdisciplinar, vai relacionando com questões de políticas públicas, a própria saúde, economia, trabalho, entre outros. Então, dos artigos recuperados, que foram 175, um deles estava em duplicata, então foram analisados 174, foram identificados 305 autores. Desses 174 artigos, 85 deles foram escritos em colaboração científica. Os artigos foram publicados em 77 periódicos diferentes e foram recuperadas 1.040 palavras-chave. Então, dessa conclusão disso, eu fiz uma apresentação um pouco mais enxuta. As conclusões que eu consegui tirar nesse primeiro momento, né, nessa pesquisa inicial, dessa questão da da interdisciplinaridade do tema ali nas palavras-chave nos periódicos, porque foram encontradas palavras-chave que estavam relacionadas a políticas públicas, à pobreza, à equidade, à desigualdade, e os periódicos também. O periódico com maior número de artigos sobre justiça social foi os cadernos de saúde pública, e os que se seguiram eram muito relacionados à área de educação, de saúde, de ciências sociais e afins, entre outros temas. E para estudos futuros, a proposta é fazer uma análise da referência desses artigos para entender, de uma forma mais ampla, a bibliografia que suporta os artigos sobre justiça social desse contexto, e também apoiar outros tipos de revisões, né, como revisões sistemáticas, mas revisões de escopo, narrativas, enfim, que esses textos possam ser suportes para outros estudos na linha da justiça social. Então, aqui está o meu contato, e algumas referências que eu usei aqui na apresentação. É isso, gente, muito obrigada. Obrigada, Marisa, por compartilhar conosco a sua pesquisa, né, fazendo aí uma proposta de uma revisão sobre o tema do evento, né, então isso é muito importante que a gente tenha a sua apresentação aqui, entendendo melhor essa proposta em diferentes perspectivas. Muito obrigada pela sua apresentação. Queria sinalizar que o problema com o áudio está sanado no YouTube, né, lamentamos muito pelo ocorrido, e, mais uma vez, reiterando que a gente também está gravando essa apresentação numa outra plataforma, e qualquer problema de ordem, né, que não permita aí uma visualização e um entendimento completo desta apresentação, nós vamos subir depois uma nova versão